時は大海賊時代。伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した大秘宝ワンピースをめぐって幾多の海賊たちがしのぎを削る。ゴムゴムの実を食べゴム人間となった少年モンキー・ディ・ルフィもまた海賊王を目指し海へ。数々の冒険を乗り越えていくルフィとその仲間たち。その存在は世界政府も無視できぬものとなってゆく。その場にいる者たちを次々に自分の味方につける。この海においてあの男は最も恐るべき力を持っている。Capítulo 2 Entre a Vida e a Morte. Fechou os olhos e começou a lembrar-se de tudo o que aconteceu nos últimos 3 anos, desde o dia que se reencontrou com sua tripulação, as memórias do começo ao fim do novo mundo, enquanto ouvia o silêncio de Zoro, cada memória marcante como vislumbres em meio à névoa. Me sinto um pouco enjoado. Me animei a comentar. Era Zoro que estava ali, afinal. Não surtaria como Chopper ou os outros com esse detalhinho. Eu só estava tentando quebrar o silêncio, ainda de olhos fechados. Então fique quieto e não se mova novamente tão rápido, seu idiota. Zoro finalmente respondeu. Xixi. Abri meus olhos, observando a enfermaria. Quanto tempo eu dormi? 1 mês. 1 mês? Mas isso... Fiz as contas. Eu perdi 150 refeições. Você contou 5 refeições por dia? Eu ouvi bufar sobre meu chapéu. Não se preocupe, o cozinheiro de merda já tem tudo quase pronto para você. Vocês sabiam que eu acordaria hoje? Não. Então... Ele tem deixado tudo o mais pronto possível desde que conseguiu voltar a andar, apenas esperando o dia que você acordasse, Senchou. Eu sorri e ri com isso. Aquele cozinheiro de merda até que serve para alguma coisa, além de apanhar e babar pelas mulheres. Quem mais está no navio? Senti várias presenças andando pelo barco. Toda a tripulação, o tal Marco e o seu irmão. Seu pai ficou um bom tempo com você também. Ah, é? Cruzei os braços curioso. Me lembrei que ele fez algo parecido quando fiquei doente. Sim, ele também quis ficar de vigília do seu lado. Os outros 2 também. E aquela Chichibukai maluca. Tivemos que pedir ajuda de doadores de sangue de outros barcos para o cozinheiro pervertido. Além de ter sido difícil fazê-la despetrificar Brook depois que ele... Bem, você sabe. Hammock pode ser difícil de lidar. Chopper a expulsou do navio antes que causasse mais problemas. Zoro seguiu contando quem havia estado ali. Eu fiquei surpreso com o número de pessoas. Observei a capa negra de Shanks, presa ao lado da cama. Zoro respondeu, mesmo que eu não tivesse perguntado nada. Nenhum sinal do corpo dele também. Podem tê-lo lançado ao mar. Apertei meus punhos com força. E Kurohige está morto. Zoro parecia satisfeito com isso, ainda com a testa apoiada sobre meu chapéu. Entendi. Não pude deixar de me lembrar de quando Zoro, Sandy e Sabo me salvaram daquela sala, que o governo tinha me trancafiado e me torturado por algum tempo. Ele também estava muito satisfeito aquele dia, com a grande destruição que causaram para me salvar.
Agora se sentia tão forte seu instinto assassino como naquele dia. Nenhum de nós disse mais nada. Eu não fazia ideia do que ele estava pensando. O silêncio de Zoro sempre foi para mim um tipo de conversa, mas esse de agora estava me incomodando. Me lembrava de quando eu adoeci. Eu realmente não lembrava de muito de quando adoeci. Acho que foi pouco depois que conheci meu pai. Eu sei que eu estava com fome, mas sem vontade de comer. Com sono, mas sem conseguir dormir. Cansado, mas sem me mexer o dia inteiro. Era tudo muito chato. Mas o pior era quando eu não sabia se estava acordado ou não, mas claramente ouvia os meus nakamas chorando. Por minha causa. Eu nunca me perdoarei por tê-los feito se preocupar tanto. Eu ainda me lembrava. Luffy! Nami era a que mais chorava, mesmo com a promessa que eu fiz ao velho do catavento. É melhor que fique bom logo, capitão de merda. E, se o fizer, talvez eu deixe a geladeira destrancada por algumas horas. Isso eu tenho certeza que foi um sonho. Sandy jamais faria isso. Você tem que ficar sopa! Eu estou chorando, maldição! Sempre quando o Frank ficava do meu lado, eu tinha pesadelos que estavam me afogando. Que estranho! Até senti o rosto úmido e o gosto de sal. Pesadelos misteriosos. Robin me contava histórias. Lembro de apenas uma, de um rapaz muito legal que desbravava o mundo sem medo e conseguia muitos amigos que considerava sua família. Ele era meio bobo, mas muito divertido. Essa história me lembrava alguma coisa, mas eu não sei o que era. Não gosto de pensar e a febre não estava ajudando. Havia uma mão áspera que mexia no meu cabelo às vezes. Não era de ninguém da tripulação. Robin me disse depois que devia ser meu pai. Ele ficou alguns dias com a gente quando tudo aconteceu. Mas eu não sei. Por que ele faria isso? Também alguém que contava histórias. Mais complicadas que eu não lembro de nenhuma. Mas o sujeito falava muito sobre minha culpa. Ou seria minha gula? Mica pula? Estou ficando com fome. Chopper repetidas vezes dizia que eu ia ficar bem. Ele também chorava muito. O Sop também, embora tentasse esconder entre risadas. Ele contava histórias sobre um tal de remédio milagroso do outro lado do oceano. Eu apenas sorria, e ele falava ainda mais animado. Eu não sei por que isso me lembrava aquela história da bomba misteriosa que parecia uma cerejeira, a do velho pai de Chopper. Mas remédios são sempre amargos e nojentos. Deve ser besteira minha. Tem que perguntar isso para a Robin depois. Ela não estava na tripulação na época. Não estava. Não estava? Estava. Não estava. Naquele tempo Nami também estava doente. Mas o que mais parecia afetado pela minha doença era Brook. Ele nunca me dizia nada, apenas tocava Binks no Sake todo o tempo, mas não parecia a mesma música, a que adorávamos ouvir e cantar juntas. Era estranha, como a que ouvimos quando o conhecemos navegando à deriva. Ele falou apenas uma vez, mas eu preferia que não tivesse feito isso. Me contou sobre seu ex-capitão, que ele havia ficado doente e a decisão que ele tomou. Eu me senti horrível. Sabia da dor que estava causando os meus nakamas. Me sentia culpado. Eles não mereciam isso. Brook tinha medo que sua história se repetisse. E eu acho que eu também. Eu não tinha medo da morte, mas eu não queria deixá-los daquele jeito. Foi nessa época que o silêncio de Zoro começou a me incomodar. Ele não disse sequer uma palavra todo o tempo que ficava comigo. Parecia que ele não estava mais lá. Não conseguia sentir seu espírito. Era como estar sozinho. Estar sozinho é pior do que ser ferido. Cada vez notava as lembranças mais longe e parecia que eu estava sempre sozinho, mesmo que parecia que alguém estava do meu lado. Depois disso, eu não lembro de muito. Um calor tão intenso como o de Alabasta, um frio pior que o de Drum.
Era como estar de volta em Punk Hazard, um silêncio como o do fundo do mar e uma sensação no peito tão forte quanto um soco do Kuma. Gritos, choro e lamentações. Em algum momento, eu tive a impressão de ver o Ace. Mas isso é impossível, afinal, ele está morto. Mas não foi a única vez. Em meio à luta contra Kurohige, Ter um irmãozinho lerdo faz o irmão mais velho se preocupar. E ele não era o único. Havia muitos outros também, pessoas engraçadas e estranhas que eu nunca tinha visto antes. Uma menina que era a cara da espadachim de óculos do Fumacento. Ela tinha uma espada parecida com a do Zoro também. Tinha uma mulher tão nariguda quanto o Usopp. Uma outra estranha de cabelo raspado dos lados que gritava: "Levante-se, seu idiota! Minha pequena está lutando enquanto você está com seu traseiro aqui. Eu socava piratas muito mais resistentes que você." Ela gritava, mulher misteriosa. Umas pessoas loiras tentavam acalmá-la. Tinha também um velho de penteado engraçado, o velho da cruz. Há tantos seres que estão vivos e mesmo há mortos que são incapazes de esquecer tudo o que você fez por eles, rapaz. Então volte lá e quebre o nariz daquele maldito que ousou atacar o meu pequeno filho e o meu país. Mostre a força e o espírito dos piratas de verdade. São palavras engraçadas para um médico. Ele conseguiu nakamas interessantes, não é, Olivia? Até mesmo meio gigante, com uma risada engraçada. Tem razão, Saulo. Uma mulher de cabelos brancos que me lembrava muito a Robin, principalmente no sorriso. Havia um tritão amarelo, muito risonho também. Tem razão. É um rapaz muito interessante, merece o navio que tem. Também uma sereia loira que chorava demais, que esbofeteava muito nervosa um velho muito parecido com o barbudo pai da Yuki Roshi. Havia ainda outro engraçado, um tritão vermelho, satisfeito que balançava a cabeça. Deveria haver mais humanos assim, se ele for mesmo um humano. Essa voz, eu a conhecia, me virei para ver quem era, mas só alcancei a ver um cabelo branco e o que parecia uma arma, até ter os ombros agarrados por um tio de cabelão vermelho emplumado e um tio com cabeça de nós. Esse tio me era familiar de algum lugar. Eram todas criaturas bizarras e engraçadas. Os teria chamado para minha tripulação, mas nenhuma voz saía da minha boca por mais que eu tentasse. Havia muitos que me agradeciam, eu não fazia ideia do porquê, eu mal conseguia ouvir. Havia outros tantos que pareciam piratas, que tocavam binks no saque animadamente. Parecia uma grande festa, muitos gritos e comemorações, mas nenhuma comida à vista, então não podia ser uma festa. Não existem festas sem comida e sem carne, isso seria ridículo. Quietos! Querem mesmo que ele fique preso aqui? Calem a boca! Ace tentava gritar. Quando vi meu irmão, corri em sua direção e o abracei com todas as minhas forças. Podia até mesmo jurar que o corpo dele estava quente. Quando dei por mim, eu chorava. Eu queria gritar, falar, nem mesmo soluçar eu conseguia nesse lugar misterioso. Essa sensação estava se tornando tão insuportável quanto a tortura do governo, quando tive a Kairoseki fincada em minha garganta. Mas nada realmente me importava mais, porque esse estava ali. Ter um irmãozinho lerdo faz o irmão mais velho se preocupar. Eu queria gritar. Ele me abraçou também. Ele pôde chorar. Ele pôde dizer meu nome. Eu lembrei de sua morte. E chorei mais. O corpo dele realmente estava quente. Eu comecei a tremer. Era como o Ace que eu encontrei em Alabasta. Mas agora tínhamos a mesma altura. E quase o mesmo porte físico. Ace! 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 Luffy, você não pode ficar aqui. Você ainda tem seus nakamas, esqueceu? Ace! 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 Me perdoe, Lu. Eu sei que quebrei minha promessa. Ace! Mas você não é que nem eu, não é? Você sempre mantém suas promessas. O barulho era interminável. Eu mal conseguia ouvir minha respiração. Respiração. Ace não respirava. Também não sentia seu coração. Sim. Ace estava morto. Isso tudo era um pesadelo.